Enquanto a guerra entre os Estados Unidos e o Irã parece estar estagnada, apesar da novidade bem importante de hoje sobre sanções dos Estados Unidos contra o Irã, tem um confronto antigo que voltou ao centro das discussões: o uso obrigatório do hijab, o véu muçulmano para as mulheres. Os religiosos, mais aguerridos, voltaram a pressionar o regime para implementar as regras de vestimenta. Mas o movimento de mulheres iranianas continua resistindo, mulheres corajosas. É o que você vai ver na reportagem. This woman is being publicly shamed by another woman for showing her bare legs in Iran. Eventually, officers arrive and make her put on pants. This scene is being played out in cities across the country. The focus seems to be turning back to how women are allowed to dress. At the height of the war, women without headscarves were even seen at pro-government gatherings. The regime seemed to have bigger priorities, but now hardliners are pushing the hijab back on the agenda. Cafes, restaurants, and shops are being shut down for failing to enforce mandatory dress codes. Hardline clerics are demanding tougher enforcement. This cleric speaking directly to President Masoud Pezeshkian. تا کجا لباساشونو در بیارن خط قرمز شماست بگید این دیگه نباید انجام بشه. But there's a problem for the regime. Iranian women are not backing down. 4 years ago, the death of Mahsa Jina Amini in custody after being detained by the so-called morality police ignited the woman life freedom protests. The uprising was brutally suppressed, but widespread acts of defiance survived. Today, women walk through Iranian cities without headscarves and ride motorcycles through Tehran, Shiraz, and Isfahan. As the war with the U.S. seems to stall, an old confrontation is bubbling up. Você vê que imagem sensível e essa nossa interpretação, né, de um lado nosso. Imagina, como é que pode isso? A gente que tem liberdade aqui de mostrar a pele e tudo mais, ao mesmo tempo respeitando uma cultura, mas ao mesmo tempo rechaçando os limites ou não limites dos direitos humanos, muito sensível. Eu falei aqui sobre Estados Unidos e Irã, tem essa questão das tarifas, não tarifas, mas sanções econômicas, né, que os Estados Unidos devem anunciar nas próximas horas. Trump chamou de as sanções econômicas mais duras da história. Vamos entender, então, o que deve vir pela frente? Mariana Catassi, nossa editora de assuntos internacionais, é quem nos explica. E aí, real oficial, pelo jeito, deve ocorrer mesmo? Pois é, Elisa, a gente está aqui no aguardo desse anúncio que deve acontecer às 14h, aqui no horário de Brasília. Nossa. Daqui a algumas horas a gente já deve saber o que vem por aí. Mas o fato, Elisa, é que, apesar dessas novas sanções que os Estados Unidos anunciarão, o Irã já é alvo de sanções americanas desde o fim da Revolução de 1979. Então, é um país que já está muito habituado e muito treinado para lidar com essas sanções. Eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente entender quais são as sanções que já estão em vigor contra o Irã, Perfeito. Até para a gente saber o que pode acontecer Perfeito. Daqui para frente. Então, os Estados Unidos adotaram as primeiras sanções contra o Irã, Elisa, logo depois da crise da Revolução de 79, durante a crise dos reféns. E aí os Estados Unidos adotaram essas sanções como uma forma de tentar pressionar o Irã a libertar os reféns. E ao longo dos anos, eles foram endurecendo essas sanções cada vez mais. Uma parte dessas sanções está destinada justamente a atingir o regime iraniano dos ayatolás. Então, são ativos bloqueados, todos relacionados ao governo iraniano. Então, o líder supremo, a guarda revolucionária, outros atores no Irã que ajudam a manter o regime dos ayatolás já são alvo de sanções dos Estados Unidos. Nós temos também, Elisa, uma proibição muito forte, quase que total, do comércio. Os Estados Unidos proíbem, por exemplo, que as empresas americanas façam comércio com empresas iranianas. Eles adotaram principalmente sanções contra o setor energético, contra o sistema financeiro, bancos iranianos, impedem de alguma forma que os iranianos tenham acesso ao dólar, que é essencial para se inserir na economia mundial, e o Irã tenta driblar isso de alguma forma, mas vários setores da economia iraniana já são alvos de sanções, desde a indústria automotiva até a indústria de manufatura. Então a economia iraniana já é muito pressionada nesse sentido. Há também uma proibição dos Estados Unidos de envio de assistência internacional e principalmente o envio de armas, seja o envio de armas para o Irã ou então a obtenção de armas iranianas
por empresas americanas. E agora, Elisa, para a gente ter uma perspectiva do que deve acontecer nas próximas horas, uma fonte da Reuters disse que os Estados Unidos devem agora tentar ampliar a pressão sobre outros países, adotar sanções secundárias. Por quê? Os Estados Unidos já têm uma grande pressão sobre o regime iraniano e o Irã já demonstrou que, apesar do sofrimento sobre a população iraniana, isso não faz com que o regime abra mão dos seus poderes e o regime continua se sustentando apesar dessa pressão. Então, o que os Estados Unidos vão fazer, Elisa? Agora, o plano deles é basicamente aumentar a pressão sobre outros países com as sanções secundárias. Ou seja, aqueles países que continuarem negociando com o Irã e acessando de alguma forma, mesmo que seja driblando as sanções e continuam mantendo a economia iraniana girando de alguma forma, podem se tornar alvos dos Estados Unidos. E aí é importante a gente ficar em atenção, Elisa, principalmente com a China, porque a China tem muitas empresas que ainda comercializam com o Irã e que conseguem de alguma forma ajudar o Irã a driblar essas sanções econômicas. Nossa. Então os Estados Unidos devem tentar ali comer pelas beiradas, sabe? Tentar pressionar o Irã pelas beiradas para que o regime fique cada vez mais pressionado, Elisa. Nossa, mas aí, porque os chineses já são tarifados, por exemplo. E se eles tentarem atingir a China também, a gente está falando de um efeito ainda maior em cima do território chinês, que já vive uma guerra comercial com os Estados Unidos. Mas também a gente espera qualquer coisa dos Estados Unidos, né? Exatamente, Elisa. Eu acho que nesse momento a gente fica de olho na China justamente porque é uma relação que Com já certeza, é bastante tensionada, mas a China também não assumiu uma posição clara na guerra, se colocou ali como uma possível mediadora. E os Estados Unidos pressionam para que Pequim ajude a pressionar cada vez mais o Irã, justamente porque o Irã usa empresas de fachada, usa uma frota fantasma de navios que trocam a carga de um navio para o outro. Tudo isso para driblar as sanções, inclusive com países como China, Índia e vários países pelo mundo. Então, 14h é o anúncio dos Estados Unidos e nós vamos entender de que maneira vai haver essa represália comercial, essas sanções em relação aos iranianos e eventuais parceiros do Irã. Mariana, obrigada por ter vindo aqui explicar para a gente. Mariana Catassi, nossa editora de assuntos internacionais.